Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Turista americano é vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Noite de confusão entre torcidas no Rio de Janeiro e em Campinas. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Investe Mais Bradesco. Seus investimentos num só app. É grave o estado de saúde de um turista americano atingido por uma bala perdida na zona norte do Rio de Janeiro. O Pedro Paulo Filho tem os detalhes para a gente desta história. Oi, Pedro, boa noite para você. Oi, Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o turista identificado como Joseph Thomas, de 28 anos, foi atingido no pescoço. Ele foi internado aqui no Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, onde precisou passar por uma cirurgia de emergência. Segundo testemunhas, o turista foi atingido enquanto estava na sala da casa onde estava hospedado no bairro do Campinho. Perto dali havia uma troca de tiros. Segundo moradores, o confronto seria entre facções criminosas rivais que disputam o controle da região. 2 passageiros de um ônibus que circulava pelo bairro também ficaram feridos, mas sem gravidade. A polícia foi chamada e ainda encontrou um homem morto na região. Segundo as investigações, ele seria integrante de um grupo de milicianos. Salsi. Obrigada, Pedro, pelas informações. A justiça manteve preso o delegado que matou o motorista de um caminhão-gancho em Belo Horizonte. A decisão foi anunciada numa audiência de custódia nesta terça-feira. A Virgínia Nalon tem os detalhes, um caminhão-guincho, aliás. Oi, Virgínia, boa noite para você. Boa noite, Salso. O delegado Rafael Horácio segue preso aqui na casa de custódia da Polícia Civil. O crime aconteceu há 2 semanas, quando Rafael Horácio se envolveu na discussão de trânsito com o motorista do caminhão reboque. O policial estava num carro comum sem características da polícia e o caminhão era dirigido por Anderson Cândido Melo. O delegado deu um tiro no para-brisa do veículo, atingindo o motorista, que não resistiu. Rafael foi preso no dia 30 de julho, mas só agora participou da audiência de custódia. Além do crime de homicídio, ele vai responder a um processo administrativo da Corregedoria da Polícia Civil e pode até ser demitido. A pena está ligada a uma transgressão disciplinar de natureza grave. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Virgínia. Em Mato Grosso do Sul, o pai de uma criança de 9 anos filmou o filho dirigindo um carro numa rodovia. O vídeo foi feito em uma estrada próxima à capital, Campo Grande. Chovia durante a gravação. 140 por hora pra quê, rapaz? Anda 80, é o limite da pista. O caso aconteceu no domingo, mas o vídeo publicado em redes sociais viralizou nesta terça-feira. Por telefone, o pai alegou que tudo não passou de uma brincadeira, mas o pai da criança vai ser alvo de investigação. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, quem entregar a direção de veículo à pessoa não habilitada pode responder criminalmente. A pena pode chegar a 1 ano de prisão, além de multa. A Polícia Federal e a Receita Federal fizeram 2 operações nesta terça-feira no litoral de São Paulo. Em uma das ações, foi encontrada uma grande quantidade de cocaína que iria para o exterior. A Fernanda Burger tem mais informações. Oi, Fernanda, boa noite. Boa noite, Salsi. No Porto de Santos foram apreendidos 701 quilos de cocaína escondidos em uma carga de açúcar. O cão farejador da Receita Federal sinalizou a presença da droga dentro de um container que tinha como destino a França. Nessa ação, ninguém foi preso. Também nesta terça, a Polícia Federal apreendeu carros de luxo, joias e até esmeraldas em uma operação contra o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro na região da Baixada Santista. O suspeito preso nessa operação seria aliado do narcotraficante André do Rep, que é atualmente o homem mais procurado da Polícia Civil do estado de São Paulo. Salsi. Obrigada, Fernanda. 9 pessoas foram presas em Pernambuco, suspeitas de participar de um esquema de agiotagem. O Rubens Marinho conta qual o valor que o grupo movimentou nos últimos anos. Rubens, boa noite para você. Muito dinheiro, viu, Salsi? Boa noite para você,
De acordo com as investigações, somente nos últimos 5 anos, o grupo movimentou cerca de 130 milhões de reais. Durante o cumprimento das ordens judiciais nesta terça-feira, a Polícia Federal apreendeu dinheiro, cheques, veículos, joias, artigos de luxo, armas de fogo e munição. A investigação começou no final de 2020. Entre os detidos estão um militar do Exército e um policial federal. Segundo a polícia, eles foram presos temporariamente. Salce. Obrigada, Rubens. O Ministério da Educação anunciou agora à noite a lista dos contemplados pelo programa Universidade para Todos, o ProUni. O Matheus Scavazini traz os detalhes para a gente direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salce. Os candidatos podem consultar se terão direito ao benefício no site do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os estudantes pré-selecionados devem fazer a comprovação das informações até o dia 17 de agosto. A segunda chamada deve ser feita no dia 20. Nessa edição foram oferecidas mais de 190 mil bolsas de estudo. O ProUni garante bolsas parciais ou integrais em universidades privadas para estudantes que ainda não têm diploma universitário e com renda mensal de até 3 salários mínimos por pessoa da família. Caso não tenha sido classificado nas 2 chamadas, o candidato poderá se inscrever na lista de espera no dia 5 de setembro. Salce. Tá certo, Matheus. Daqui a pouquinho falamos de novo. Olha, a Prefeitura de São Paulo criou um bônus para funcionários e professores permanecerem em escolas da periferia da cidade. A Caterina Schutt conta pra gente o valor desse bônus. Oi, Caterina, boa noite. Oi, Salce, boa noite a você e a todos. Olha, o valor do benefício pode chegar a R$ 1.500. O objetivo é garantir que os profissionais criem vínculos com as escolas, colaborando com a aprendizagem dos estudantes. A gratificação por local de trabalho vai variar de R$ 300 a R$ 1.500 mensais para professores e R$ 200 a R$ 500 mensais para os servidores do quadro de apoio à educação. A Secretaria Municipal de Educação listou as escolas com alta rotatividade de funcionários em que os servidores vão poder receber a gratificação. A maioria das escolas contempladas com o novo bônus, Salce, fica em Campo Limpo, Brasilândia e Guaianazes. Eu volto com você. Obrigada, Caterina. O Tribunal de Contas da União vai entregar nesta quarta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral uma lista com as pessoas que querem se candidatar e tiveram as contas julgadas irregulares. Yuri Ascar, boa noite para você. É muita gente, hein? Ô, se é, Salce, boa noite. São quase 7 mil nomes de pessoas que tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos 8 anos. O Tribunal de Contas da União passa a lista para o TSE porque é a Justiça Eleitoral que decide se concede ou não o registro da candidatura de quem deseja concorrer nas eleições de outubro. A lista também vai ser divulgada na internet. Os dados vão ser atualizados diariamente até o fim do ano. A entrega vai ser feita pelo vice-presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, ao presidente do TSE, ministro Edson Fachin. Pela lei da ficha limpa, candidatos que tenham as contas reprovadas pelo TCU podem ficar impedidos de disputar um cargo nas eleições. Salce. Obrigada, Yuri, pelos detalhes. A população brasileira que vive legalmente em Portugal atingiu a marca recorde de 252 mil pessoas nos 6 primeiros meses do ano. Segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o número de imigrantes brasileiros no país cresceu 23% em comparação com o fim do ano passado. De dezembro para cá, foram quase 48 mil documentos emitidos. O Brasil representa 1/3 de todas as solicitações de residência em Portugal. E o governo dos Estados Unidos encerrou a política de imigração conhecida como Fique no México. Segundo o Departamento de Segurança Interna, mais ninguém será incluído. E aqueles que cruzarem a fronteira para comparecer às audiências judiciais não serão enviados de volta ao México. A medida chegou a ser suspensa pelo presidente Joe Biden, mas voltou a funcionar depois de uma ordem de um tribunal do Texas. O plano determinava que pessoas que buscavam asilo nos Estados Unidos deveriam ficar no país vizinho enquanto o pedido era analisado.
Desde a implementação do programa, cerca de 70 mil pessoas foram enviadas de volta ao México. De volta ao Brasil, agora a gente vai direto para Florianópolis, porque tem alerta para a previsão do tempo de Santa Catarina nesta quarta-feira. As informações agora com Arlis Armaro. Oi, Arlis, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de grande perigo para os ventos que vão atingir o estado. A quarta-feira deve ser marcada por ventos com rajadas entre 100 e 120 km por hora, principalmente na região norte do estado. Além disso, existe chance de neve na região da Serra de Santa Catarina, mas a previsão de geada é fraca em grande parte do estado. A Defesa Civil alerta que uma chuva intensa pode atingir todo o estado entre quarta e quinta-feira. O acumulado nestes dias deve variar entre 100 e 250 milímetros, o dobro esperado para esta época do ano. Salsi. Obrigada, Arlis. Olha, ainda sobre chuva, a Coreia do Sul enfrenta a maior chuva dos últimos 80 anos. Pelo menos 9 pessoas morreram e 6 desapareceram desde a madrugada de segunda para terça-feira. As tempestades causaram inundações e deslizamentos de terra. Na capital, Seul, centenas de moradores da parte baixa da cidade precisaram deixar as casas. Somente na segunda-feira foram mais de 400 milímetros de chuva. A quantidade corresponde à média de todo o mês de agosto e a previsão é de mais chuva até a próxima semana. Ao menos 16 aviões de guerra chineses entraram no espaço aéreo de Taiwan, que respondeu com exercícios militares com munição verdadeira. O governo da ilha também confirmou o lançamento de mísseis no mar. As manobras militares da China começaram há quase uma semana, depois da visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Pequim considera a ilha parte do território chinês e viu a visita da democrata como uma provocação. A Casa Branca afirma que foi uma decisão pessoal da congressista. E ainda nos destaques internacionais, os Estados Unidos aprovaram a entrada da Finlândia e da Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O correspondente Vandrei Pereira traz os detalhes. O presidente Joe Biden assinou documentos nesta terça-feira endossando a adesão dos dois países à aliança militar que reúne 30 nações. Biden destacou que a entrada vai tornar o grupo ainda mais forte. A expansão da aliança foi apoiada pelo Senado americano por 95 votos a 1 na semana passada, em rara demonstração de unidade entre democratas e republicanos. Vizinhos da Rússia, Suécia e Finlândia pediram a adesão à OTAN em resposta à invasão da Ucrânia. Antes da ocupação, os dois países sempre mantiveram uma posição de neutralidade militar entre o Ocidente e a Rússia. Com o aval dos Estados Unidos, falta o parlamento de 7 países membros ratificarem a adesão da Finlândia e da Suécia. O processo pode levar anos para ser concluído. De Orlando, Vandrei Pereira. No Japão, o prefeito da cidade de Nagasaki chamou a atenção das autoridades mundiais para a atual ameaça nuclear com a guerra na Ucrânia. O alerta foi durante um evento em homenagem às 74 mil vítimas da bomba atômica que atingiu a cidade de Nagasaki há 77 anos. Segundo o prefeito Tomohisa Taue, o uso de armas nucleares é uma crise presente nos dias atuais. Foi uma referência à guerra na Ucrânia. No conflito foi atingida a maior usina atômica da Europa. Os bombardeios no local provocaram o temor de um acidente nuclear como o de Chernobyl, em 1986. O Departamento de Estado americano aprovou uma venda de armamentos para o Brasil. A compra inclui 222 mísseis antitanque Javelin e 33 sistemas para lançar mísseis. O contrato é estimado em 380 milhões de reais. Um treinamento para operar os equipamentos também foi oferecido para as Forças Armadas do Brasil. O Congresso americano ainda deve avaliar o negócio. O pedido da compra aconteceu em 2020, quando Donald Trump era presidente. O ministro Edson Fachin disse agora à noite que as notícias falsas não abalam a democracia. E quem acompanhou tudo foi o Matheus Scavazini, que volta a conversar com a gente. Matheus.
Oi, Salsi. O discurso foi na última sessão de Edson Fachin como presidente do TSE. Ele passa o bastão da Corte Eleitoral para o ministro Alexandre de Moraes na semana que vem. Na despedida, Edson Fachin defendeu a urna eletrônica e lembrou as ações da gestão dele no combate às informações falsas. Fachin afirmou que os eleitores vão escolher os representantes para os cargos públicos em outubro com paz, segurança e transparência. O ministro não mencionou nenhum episódio específico de ataques ao sistema eleitoral, mas ressaltou que a democracia é essencial para a paz na sociedade. Vamos acompanhar um trecho da fala. A democracia se verga, mas não se dobra, nem quebra com as fake news. E a poetisa paranaense Helena Collodi tinha razão ao dizer que quem pinta estrelas no muro tem o céu ao alcance das mãos. Digo que quem defende a democracia a toca diariamente e vive num país melhor que se orgulha e permite ser orgulho de seu povo. E senadores convidaram o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, para uma audiência pública sobre o inquérito das fake news. Agora é o Yuri Ascar quem está de volta com os detalhes. Yuri. Oi, Salsi, é isso mesmo. A Comissão de Transparência do Senado aprovou a audiência pública sobre o inquérito que tramita no STF desde 2019. Também foi aprovado o convite para que o Procurador-Geral da República e o relator da investigação, Alexandre de Moraes, participem do debate. O inquérito investiga a produção de notícias falsas e ataques aos ministros do Supremo. Alexandre de Moraes já foi convidado pelos senadores em outra ocasião para debater o tema, mas não compareceu. A audiência pública ainda não tem data para acontecer. Salsi. Obrigada, Yuri. A Câmara de Vereadores de Salvador derrubou o veto do prefeito da capital que anulava o reajuste para servidores da saúde. Vamos saber então com a Juliana Tourinho o que acontece agora. Oi, Juliana. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Pelo regimento, o prefeito tem 48 horas para sancionar a derrubada do veto. Mas os vereadores da base do Executivo já disseram que vão acionar a Justiça para questionar o resultado da votação. Ao final da sessão, teve tumulto entre os parlamentares. Os servidores fizeram manifestações na frente da Prefeitura. E os agentes de saúde comemoraram o resultado da votação, Salsi. Obrigada, minha querida, pelas informações. Imagine só embarcar em um voo sem ter que apresentar qualquer documento. Em breve, essa vai ser uma realidade para os passageiros da ponte aérea Rio-São Paulo. O embarque 100% digital conta com a tecnologia para reconhecer o rosto das pessoas. A promessa é diminuir as filas nos aeroportos. Os equipamentos instalados na entrada da área de embarque do aeroporto têm tecnologia de reconhecimento facial. É só aproximar o rosto da câmera e a abertura é automática. O sistema foi desenvolvido pelo Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal e passou por testes desde o fim de 2021. Foram 6.000 passageiros voluntários em voos de 3 companhias aéreas. A partir do dia 25, segundo o governo federal, a tecnologia vai estar disponível para todos os passageiros na rota mais movimentada do país, a ponte aérea Rio-São Paulo. O uso vai ser opcional. Quem quiser cadastrar a biometria facial não vai mais precisar trazer o cartão de embarque, nem mostrar um documento para chegar até o avião. O cadastramento da foto é feito pelas companhias aéreas. Depois há um cruzamento com as informações de bancos de dados do governo para confirmar a identidade do passageiro. Tudo isso é feito com as bases de dados oficiais da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação e do TSE. Qualquer falsificação de documento, o sistema detecta automaticamente. Com essa tecnologia, o objetivo do Ministério da Infraestrutura é acelerar o procedimento de embarque nos aeroportos com segurança. Primeiro o cadastro é necessário, depois com o cadastro feito, não é necessário que você faça cadastro para todas as viagens. E a partir daí ele começa a optar, então, para fazer esse embarque apenas com a biometria. Ganhar tempo e escapar de filas é sempre uma boa maneira de começar uma viagem.
Chegar nesse trânsito louco de São Paulo, atrasado aqui, e o sistema já reconhecer sua face para você passar. Então isso é benefício que eu só vejo vantagem nisso. A cada 4 mulheres, uma já sofreu violência doméstica. Nos casos de feminicídio, os números são ainda mais alarmantes. 3 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas desse crime. Para combater a violência e incentivar a independência financeira das mulheres, a Caixa Econômica Federal lançou nesta terça-feira o programa Caixa para Elas. O programa Caixa para Elas foi criado pela Caixa Econômica Federal para acolher, incentivar e criar oportunidades para as mulheres brasileiras. O lançamento acontece um mês depois de Daniela Marques assumir a presidência da instituição financeira. Um papel importante conciliando a vocação social para que a gente torne mais acessível e a mulher tenha mais orientação para cuidar das finanças da casa, para cuidar do futuro e do dia a dia da família e junto cuidar do seu negócio ou da sua vida pessoal. O banco pretende atuar em 3 frentes: prevenção à violência, promoção de educação financeira e ações voltadas para o empreendedorismo. A previsão da Caixa é de que até o final desse mês sejam instalados em agências e até unidades móveis, como ônibus e barcos, mais de 1.000 espaços do Caixa para Elas. Uma iniciativa voltada exclusivamente para o público feminino. Para fazer o atendimento, 8.000 mulheres, chamadas de embaixadoras, foram treinadas em lugares como esse, a Agência Centro Cultural, no centro de São Paulo. Entre os serviços disponíveis estão a abertura de contas, concessão de cartões e também de crédito pessoal para negócios ou habitação. É uma estratégia que vai ser perene, né? Não é uma estratégia não é um desenvolvimento de canal de 6 meses, certos de que geraremos um grande impacto social. Políticos, entre eles o presidente Bolsonaro, lideranças femininas, empresários e executivos das maiores empresas do país estiveram presentes. O CEO do Grupo Record, Marcos Vinícius Vieira, também prestigiou o lançamento. A apresentadora Ana Hickman apresentou a cerimônia. Ela aderiu à rede de apoio para auxiliar as mulheres. Uma corrente do bem, mulheres ajudando mulheres, sociedade ajudando o próximo para termos aí um futuro melhor. Voltamos aos destaques internacionais, porque a Casa Branca desmentiu os boatos de que o presidente Joe Biden segue com Covid-19. Ele tossiu repetidamente durante um discurso nesta terça-feira. Segundo o comunicado da presidência, o democrata sofre com sintomas prolongados do coronavírus. Nos testes feitos nesta segunda e terça, Biden recebeu diagnóstico negativo para a Covid. A Casa Branca ainda informou que o presidente costuma ter crises de asma e, por isso, está sujeito a tosses. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos autorizou a mudança na forma como é aplicada uma vacina que é usada contra a varíola dos macacos. O correspondente Vandrei Pereira está de volta com os detalhes. A vacina Jynneos, do grupo farmacêutico Bavarian Nordic, vai ser aplicada de maneira intradermal, logo abaixo da pele. O novo método permite a aplicação de apenas 1/5 da dose. Dessa maneira, as autoridades disseram que essa nova forma vai permitir transformar as 440 mil doses atualmente disponíveis em mais de 2 milhões de doses menores. Mesmo assim, os especialistas garantem que a aplicação é tão eficaz quanto a dose total. A Casa Branca declarou a varíola dos macacos uma emergência de saúde pública na semana passada. Quase 9 mil americanos já foram infectados pela doença. 2 operações do Exército de Israel contra o terrorismo deixaram ao menos 4 mortos na Cisjordânia. Em uma das ações, os militares cercaram a casa do comandante do movimento islâmico, Fatah Ibrahim al-Nabulsi. Ele estava na lista de procurados pelo Exército de Israel. Durante a operação, houve troca de tiros entre os militares e um outro integrante do Fatah. Os 2 suspeitos morreram. O tiroteio acontece na mesma semana em que começou a valer um cessar-fogo entre Israel e a Jihad Islâmica. Em 56 horas de confrontos, 44 pessoas morreram na faixa de Gaza.
Agora o futebol, o Flamengo venceu o Corinthians por 1-0 e se classificou para as semifinais da Copa Libertadores. Antes do jogo, um grupo de torcedores tentou entrar à força no estádio. 46 pessoas foram detidas. Confusão também em Campinas. Foi no jogo entre a Ponte Preta e o Vasco, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Torcedores das duas equipes forçaram os portões e entraram em confronto nas arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli. O policiamento que deveria estar no local atendia outro princípio de briga do lado de fora. Apesar da confusão, não houve registro de feridos. E o Atlético Goianiense conseguiu a classificação inédita para a semifinal da Copa Sul-Americana, ao eliminar o Nacional do Uruguai. O Atlético já havia vencido no jogo de ida e no Serra Dourada não deu chance aos uruguaios. Logo aos 4 minutos de jogo, Luiz Fernando marcou o primeiro do Dragão. Antes do intervalo, Baralhas aproveitou o contra-ataque e ampliou. No segundo tempo, Luiz Fernando marcou o segundo dele no jogo, terceiro do Atlético, e decretou a classificação. O time goiano enfrenta na semifinal o vencedor do duelo entre Ceará e São Paulo, que jogam nesta quarta-feira. São décadas dedicadas ao futebol, repletas de vitórias e grandes conquistas. Neste 9 de agosto, Mário Jorge Lobo Zagallo completou 91 anos de vida. Uma trajetória única de um dos maiores nomes da história do esporte mundial. Ele é o único tetracampeão mundial no futebol. Falar do Zagallo é muito fácil. Não tem ninguém, preste atenção, não tem ninguém no mundo que tenha os títulos que ele tem. Craque nos gramados, garantindo os títulos mundiais do Brasil em 58 e 62. À beira do campo, mais 2 Copas do Mundo. A terceira da carreira foi como técnico à frente da inesquecível seleção de 70. E a quarta como coordenador técnico da seleção em 94. A carreira vitoriosa de Mário Jorge Lobo Zagallo pela seleção se mistura com uma linda história de amizade. Ele e Carlos Alberto Parreira conquistaram juntos 2 Copas do Mundo, 70 e 94. É uma parceria que já dura mais de 50 anos. Eles se falam praticamente todos os dias, unidos pela grande paixão, o futebol. Grande paixão, a grande amizade e momentos inesquecíveis. Tudo começou com essa taça? Começou com essa taça em 1970. Um otimista, cara muito positivo, muito inteligente, vibrante, que adora aquilo que ele faz. Futebol sempre foi a vida dele e amigo dos amigos, fiéis aos amigos. Um caráter sensacional. Pelé, para mim, foi o maior, depois do Zagallo. O velho Lobo completa 91 anos de idade e também comemora o retorno para casa depois de 13 dias hospitalizado por causa de problemas respiratórios. 13, número que, para ele, sempre foi sinônimo de sorte na carreira vitoriosa. Por onde passou, Zagallo colecionou fãs pelo carisma e estilo inconfundível. Parabéns, Zagallo. Felicidade, 91 anos de inspiração a uma série de outros técnicos. Obrigado pelo nível de conhecimento, obrigado pelo legado, obrigado pela experiência, por toda uma história muito bonita. Parabéns, Zagallo. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.